Fala, cultivadores! E aí, beleza? Como é que vocês estão por aí? Estou aqui debaixo da videira latada e precisei fazer uma nova poda nela, assim, uma poda praticamente de emergência e ao mesmo tempo de correção. Vou mostrar para vocês por quê. Olha aí, cultivadores, fiz uma poda como eu já mostrei para vocês de outras vezes. A diferença é que essa poda que eu fiz aqui foi uma poda curta e deixei apenas, olha, uma gema aqui. A outra poda eu tinha feito uma poda mais longa, então como eu tive que fazer essa poda de emergência, eu deixei essa poda aqui mais curta, uma poda com uma gema, que na verdade não seria logo agora essa poda. Essa poda eu ia fazer lá para final de julho mais ou menos, mas infelizmente eu tive que fazer para corrigir a minha planta. Então, tá aqui, essa daqui é o formato espinha de peixe. Deixa eu ver se eu baixo aqui um pouquinho só para mostrar vocês. Olha aí, ó, como está a videira. E essa do lado de cá também eu fiz a poda da mesma forma. Embora os ramos estejam longos, mas a poda do ano passado foi naquele nó até ali. Então a poda que eu deixei hoje foi com apenas uma gema no ramo novo. Então vocês podem ver aí, ó, que a maioria dos ramos ou das saídas estão longos, um pouco longos, mas porém no ramo novo que eu fiz a poda agora eu deixei com apenas uma gema. Esse daqui é o lado direito. Do lado esquerdo aqui eu aproveitei que estava com o material ainda da Vitória, então fiz essas enxertias aqui, olha. Esse daqui eu coloquei duas copas aqui com duas gemas e o enxerto duplo. E nesse outro aqui, nesse daqui eu aproveitei e já fiz uma outra enxertia aqui com apenas uma gema. E agora torcer que dê tudo certo, já que eu tive que fazer a poda mesmo, aproveitei essas duas enxertias. Se tudo der certo, nessa variedade aqui eu vou ter a Isabel, que já é uma variedade desde quando eu plantei, e vou ter também essa variedade aqui que são Vitórias. Então, o que pegar aqui, no final das contas, eu vou decidir o que vai ficar e o que vai sair, mas vou manter pelo menos um ramo da Vitória aqui para eu ter nesse espaço da latada também. Então precisei fazer essa poda, uma poda assim praticamente de emergência, como eu mostrei para vocês aí, mas assim, ficou uma poda muito boa, porque na verdade a ideia não era fazer essa poda agora, a ideia era fazer essa poda lá para julho, mas aí uma poda de emergência e uma poda de correção. Então, mais ou menos 30 a 40 dias atrás, aqui teve chuvas intensas. Como vocês sabem, eu moro na Bahia. A Bahia, se você já conhece, é períodos de bastante sol, mas também quando tem chuva, é muita chuva. E especialmente nesse período aí que minha videira estava desenvolvendo bem os ramos e as uvas, acabou o período de chuva aí vindo e o resultado foi certo. Então, cultivadores, combinado a falta de tempo, a falta de monitoramento e a falta das pulverizações em dias com o excesso de chuva acaba dando prejuízo aí certo para a videira. Então, o resultado foi que a minha videira ficou tomada de ferrugem e de míldio. Duas doenças aí muito sérias que, se a gente não der atenção à videira, fazer logo ou uma prevenção ou uma correção logo no imediato, a gente pode acabar correndo o risco de perder toda a nossa videira ou no mínimo perder todas as folhas. Falando das folhas, foi exatamente isso que aconteceu. O míldio e a ferrugem vieram nesse período aí que eu não consegui nem cuidar da minha videira a todo vapor por conta da chuva. E a ferrugem, como a gente sabe, ventou, o vento joga a ferrugem, sai espalhando, então todas as folhas ficaram tomadas. Míldio e ferrugem, minha videira esse ano, de 2022, bateu o recorde aqui de doenças, como nunca antes na história dessa minha videira. Por outro lado, então eu tive que tomar prejuízo, é claro, isso é fato, né? Isso não acontece só comigo, eu acredito que já aconteceu com muitos de vocês por aí também. Então, visto nessa situação, essa poda de emergência, poda de correção eu tive que fazer. E qual foi o dano? O dano, especialmente, primeiro foi as doenças. Mas como foi que eu tive que resolver esse problema? A primeira coisa que eu tive que fazer, cultivadores, foi exatamente isso aqui, olha. Interromper o ciclo de maturação da uva. Veja só como já estava, ó. Bastante uvas já quase finalizando o seu processo aí de maturação, muitas delas ainda na fase pintor, bagas verdes, bagas rosadas, bagas vinhos, bagas mais maduras, mas a maioria delas com a uva já quase no processo de finalizar a maturação. Então o primeiro passo a ser tomado foi esse daqui. Deixo a uva amadurecer para eu concluir o ciclo dela e comer essas uvas e só depois eu fazer a correção, ou elimino o ciclo de maturação da uva. Então eu preferi eliminar o ciclo de maturação. Mas talvez você esteja se perguntando aí, mas por que não deixou? Faltava pouco. Sim, faltava pouco, mas como eu disse para vocês, a minha videira estava infestada de doenças. Não tinha uma folha sequer que não estivesse com míldio e ferrugem. Então, eu preferi salvar a videira
do que comer essas uvas aqui, até porque eu já conheço a Isabel, sei como é, já comi muitas uvas dessa Isabel, dessa minha videira aqui. Então, o primeiro passo que eu tive que fazer foi escolher eliminar a maturação. A coisa que eu tive que fazer, cultivadores, foi tirar todas as folhas, como eu disse para vocês. Não restou uma folha sequer que não tivesse doente com míldio e ferrugem. Então, boa parte das folhas estavam todas tomadas, tanto na frente quanto as folhas, a maioria delas já necrosadas com míldio e ferrugem. Então eu tive que fazer exatamente isso. Tirei todas as folhas e coloquei aqui, não deixei as folhas no chão. Coloquei todas as folhas aqui dentro desse saco. A ideia é, depois que você junta todas as folhas doentes e também os ramos que eu cortei tudo pequeno e coloquei aqui dentro, a ideia é você jogar fora, amarrar o saco e jogar fora, ou se você tiver aí na sua casa espaço, você queima e essa cinza vai te servir como fertilizante aí para suas videiras ou outras plantas que você tenha. Além disso, eu também fiz uma terceira coisa aqui muito importante que é fundamental. Eu tive que fazer uma pulverização total na minha videira de fungicida. Então a pulverização que eu fiz foi em todo o tronco da planta, fiz também nos guias principais e fiz nas saídas ou nos ramos de produção. E o que foi que eu usei? Eu usei um fungicida muito bom, que é esse daqui, olha, o Bordamil. O Bordamil, a base dele é cobre, enxofre e cálcio. Então, se você estiver pensando em usar o Bordamil aí como fungicida, ele é excelente para te ajudar no seu cultivo e manejo de suas plantas aí. Então, eu coloquei aqui 2 gramas de Bordamil para 1 litro de água e dei um banho total na minha videira. Lembrando que para a pulverização de prevenção não é 2 gramas, é apenas 1 grama. Mas para eu fazer esse trabalho de correção da minha planta, visto que eu já tinha perdido as uvas mesmo, não ia comer uva, então agora tinha que podar a planta e deixar a planta preparada para o próximo ciclo. Então, preparei ali 2 gramas de Bordamil, 1 litro de água e fiz a pulverização em toda a planta. Então, cultivadores, infelizmente é isso mesmo, mas vida que segue. Não colhi as uvas, a vontade era colher as uvas para provar, para ver se a uva estava boa, de qualidade, mas infelizmente por conta de 30, 40 dias, a falta de cuidados deixou esse prejuízo aí grande. Mas é isso mesmo, se você tiver de escolher, escolha a sua videira às uvas, porque senão você pode comer as uvas, mas ao mesmo tempo a sua videira acabar morrendo e você vai ficar sem a produção no próximo ciclo. Então, interrompi o ciclo da videira, interrompi o ciclo de maturação, eliminei as folhas, armazenei no local adequado, fiz uma aplicação de fungicida com Bordamil. Aproveitando a oportunidade, vou deixar o link desse Bordamil aqui para você adquirir esse produto. Além disso, claro, eu vou aproveitar e deixar o cupom de desconto para você adquirir aí com um desconto muito bom. E agora é esperar para ver se a videira responde um novo ciclo aí, uma nova poda. A poda que seria em julho, fiz agora em junho, mas tá tudo bem. Vamos esperar e aguardar que dê tudo certo e fica aí essas dicas para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal, um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades.